Paz do Senhor a todos, eu sou a professora Rosana da classe Crescendo com Cristo e nós estamos iniciando mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em segurança, estejam com saúde e eu creio que logo nós estaremos todos juntos. Nesse terceiro trimestre de 2020 nós vamos estudar sobre Jesus, o nosso Salvador. A nossa lição tem como tema Jesus, o Salvador. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 1, Chegou o Salvador. É importante que nós saibamos que existe uma relação pessoal de Cristo com cada um de nós no que diz respeito à nossa entrada no reino de Deus. Foi Jesus quem entregou a própria vida em nosso lugar a fim de nos salvar do pecado. E ter essa certeza em nossos corações e manter esse relacionamento com Cristo é de suma importância para a nossa vida espiritual. Para tanto, é imprescindível que conhecemos algumas verdades a respeito do nosso Salvador. A nossa lição de hoje, ela encontra-se lá no livro de Lucas, no seu capítulo 2, nos versículos de 1 a 20. E a nossa leitura bíblica em classe, que eu estou deixando para vocês aí, também está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 7. É a lição bíblica que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus e nós vamos ver que Jesus nasceu em um lugar bem simples, em um estábulo. Um estábulo é onde ficavam os animais, onde guardava-se os animais. E o berço de Jesus foi uma simples manjedoura. A manjedoura é o lugar onde colocava os alimentos para os animais. Ou seja, Jesus abriu mão de toda a sua glória para vir ao mundo e salvar todos os perdidos. Na época em que Jesus nasceu, o mundo era dominado pelo Império Romano e o nome do imperador era Augustus e ele queria saber quantas pessoas haviam em cada estado. Então, cada pessoa tinha que partir para sua cidade natal para se alistar. Os pais de Jesus, como eram de Belém, tiveram que ir para Belém e isso demorava em torno de 6 dias de viagem, 6 dias de caminhada. Quando os pais de Jesus chegaram a Belém, não havia lugar para eles ficarem, porque todas as hospedarias estavam ocupadas, então não tinha onde eles ficarem. Maria já estava prestes a dar à luz. O que aconteceu? O único lugar que havia vago era a estrebaria, que era onde se guardavam os animais. Foi ali que José e Maria ficou. E aí Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar bem humilde e teve como berço uma manjedoura, o lugar onde se colocava os alimentos para os animais. Ou seja, Jesus nasceu num lugar bem humilde e ele pode nascer em cada coração, no coração de cada um de nós. Não existia vaga para ele naquelas hospedagens, então ele nasceu num lugar bem simples, num lugar bem humilde. Há lugar para Jesus nascer em seu coração? O nosso coração ele deve pertencer sempre a Jesus e sempre deve ter um lugarzinho para Jesus nascer em cada coração. Cada coração é um campo fértil para que Jesus possa nascer. Jesus nasceu humilde numa manjedoura. Jesus veio em humildade para que também sejamos humildes. Esta é uma condição daqueles que vão morar com Deus. A Bíblia vai nos falar: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus é o nosso rei e ele veio à terra para ser servo. Em toda a sua vida na terra, Jesus viveu em condições bem humildes, sem riquezas nem privilégios. E isso começou logo com o seu nascimento, numa manjedoura. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vai dizer assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornais-se ricos. Ou seja, Jesus nasceu em uma manjedoura para tornar-se acessível a todos. O nascimento de Jesus, ele trouxe alegria, ele trouxe esperança para o mundo todo. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, ou seja, estávamos todos perdidos, todos condenados, mas Jesus nasceu de uma maneira simples, humilde, acessível, para que nós pudéssemos ser salvos.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O nascimento de Jesus se deu dentro do plano divino para salvar toda a humanidade. Ele desceu dos céus para nossa salvação. Eis aí o pastor vindo para salvar da morte as suas ovelhas, dando a vida por amor delas. Ou seja, Jesus é o nosso Salvador que veio nos libertar do pecado, que veio nos libertar do domínio de Satanás, do medo, da morte, da condenação, porque estávamos todos condenados. Houve grande alegria nos céus pelo nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. As boas novas são que podemos ser perfeitamente libertos da escravidão do pecado e que podemos servir a Deus em liberdade, com alegria e com gratidão. Jesus nasceu em um estábulo em Belém, mas é uma alegria muito maior que podemos dizer que ele nasceu no meu e no seu coração, pela fé que depositamos nele, e que ele habita e governa as nossas vidas. Glória a Deus! Jesus nasceu, Jesus veio para nos restaurar, para nos libertar do pecado, para nos tirar da escravidão. Aleluias! Nasceu o nosso Salvador, glória a Deus! E a conclusão da nossa aula de hoje diz assim, que Jesus, o Filho de Deus, vem ao mundo para tornar a religar o homem à posição que tinha com Deus antes da queda. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem serem feitos filhos de Deus, e um dia seremos semelhantes a ele. Nossos corpos mortais serão incorruptíveis e serão semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória a Deus, aleluias! E aí, a respeito da aula de hoje, eu trouxe duas perguntinhas para que vocês possam refletir um pouco. Quem é Jesus para você? E qual a importância dele em sua vida? Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele nasceu para nos salvar, para nos livrar da morte, para nos livrar da escravidão. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus os conserve em paz, com saúde e até a nossa próxima aula. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares.